Oi, tudo bem? Hoje eu estou dando continuidade à nossa série Imunidade Emocional, como fortalecer a nossa resistência em tempos difíceis, nossa resistência emocional. E o vídeo de hoje trata de um assunto que é buscar ordem em meio ao caos. É o terceiro vídeo dessa série. Quem ainda não viu os primeiros, eu recomendo que assista antes, até para ficar melhor de conduzir essa reflexão e depois dela também vai ter um pequeno exercício de visualização. Então é interessante acompanhar essa sequência. O primeiro foi higienizando os pensamentos, o segundo sintonizando frequências de saúde e hoje então eu vou falar sobre buscando a ordem em meio ao caos. Não sei se já aconteceu contigo, mas é muito comum a gente se pegar muitas vezes necessitando ou esperando ou mesmo querendo e forçando que as coisas fiquem naquele determinado lugar, naquela determinada ordem, daquele jeito conhecido. Isso nos traz uma sensação de segurança, de bem-estar, como se tudo estivesse certo, porque está dentro de um previsto ou porque está dentro daquilo que a gente pré-estabeleceu em algum momento ou que a gente aprendeu que deveria ser. Só que nem sempre essa é a melhor ordem, nem sempre essa é aquela que vai nos trazer melhor resultado para a nossa vida. E a gente tende a buscar aquela ordem pré-estabelecida ou conhecida ou pré-configurada, determinada. E essa é uma tendência muito comum, muito frequente na gente, não tem nada de errado em já ter sentido ou pensado assim. A questão é fazer uma reflexão para ir além disso, para não ficar preso nisso. E o momento que a gente está vivendo é muito propício porque dá para pensar nessa situação fora do nosso controle, né? Até mesmo naquela sensação como se tivesse realmente um caos. Nossa, o que, que vai acontecer? Como é que a gente sai disso? Aquilo que depende de mim, como é que eu vou dar conta? E aquilo que eu fazia antes, será que eu vou continuar conseguindo fazer? Enfim, uma série de questões que surgem, vamos dizer assim, criando essa sensação de caos, né? Como tudo fora do lugar, tudo fora do nosso controle, tudo fora do nosso alcance para mudar e talvez até retornar. A sensação às vezes que a gente tem é, ai, volta tudo para como era antes, que era bom. Só que nem sempre esse conforto das coisas estarem como a gente está acostumado é o melhor. E muitas vezes até não é. Muitas vezes a gente descobre que é no meio de uma situação caótica ou diferente do previsto ou com muitos desafios, é que a gente consegue encontrar ali respostas para essa mudança, para essa nova ordem. Então, a reflexão que eu faço nesse momento, e depois eu vou propor também um pequeno exercício de visualização criativa, vamos chamar assim, não chega a ser uma meditação, mas de visualização criativa, para que a gente consiga se colocar aberto para uma nova ordem. Em meio ao caos, que a gente consiga encontrar ali formas de se sentir com uma perspectiva de mudança dentro daquilo que precisa acontecer na nossa vida. E aí eu estou falando bem particular, assim, da vida pessoal, individual, que claro vai impactar num coletivo, mas eu não estou falando aqui de ações que impliquem em decisões políticas, econômicas, governamentais ou de saúde, eu estou falando no nível bem pessoal, terapeuticamente, né? Que o meu foco é o que a gente está sendo convidado a fazer. Hoje, confinado, muitas pessoas ainda estão fazendo o seu isolamento, é necessário né, passar por esse momento respeitando algumas questões que são de preservação, de saúde, especialmente as pessoas que estão no grupo de risco, mas é um convite para todos. Afinal, o que a gente tem que mudar? Né? O que a gente tem que fazer diferente? Qual é essa ordem que vai funcionar melhor para todos nós, no sentido da nossa vida mesmo? Então, a reflexão é justamente para trazer esse convite. E aí, por isso que eu comentei que é importante ter primeiro, quem está acompanhando essa série, né? Primeiro ter escutado aquele vídeo que fala
dos pensamentos, de conseguir primeiro estabelecer uma certa harmonia, né, esvaziar um pouco aquele lixo que eu falei no primeiro vídeo, e usar talvez até exercícios para isso. No final eu sugeri mas pode ser usado qualquer exercício que já tenha algum tipo de familiaridade, funcione. O segundo vídeo falando então de usar frequências sonoras que trazem esse benefício, né, de nos fazer entrar em ressonância para que a nossa frequência se eleve também. Então, a partir disso, né, do equilíbrio do pensamento, de uma sintonia com uma frequência mais saudável, aí a gente pode começar a fazer essa reflexão. Afinal, estou me sentindo no meio de um caos, de uma situação que eu perdi o controle, ou que eu estou sendo colocado diante de escolhas que não foram as minhas planejadas? É isso que está acontecendo na minha vida? Bom, para quê? Tem um sentido isso? Que mudanças eu tenho que fazer então? Ou será que eu já não estou me permitindo fazer algumas coisas diferentes? Quantas pessoas nesse período estão percebendo que ficando em casa ou ficando mais com seus familiares está descobrindo coisas que até então não estava prestando atenção, não estava olhando para dentro, não estava observando muitas vezes, né, convivendo de uma maneira diferente com o filho, com o pai, com o marido, com a esposa, até com os bichinhos de estimação, com as plantas, né, olhando para as necessidades daqueles que estão próximos e que estão muitas vezes ali recebendo menos daquela atenção, daquele cuidado. Então, eu sei, por exemplo, de pessoas que estão se sentindo até descobrindo talentos que antes estavam lá adormecidos, estão fazendo coisas que gostam e que não estavam se permitindo antes por não ter tempo, ou por achar que não era possível fazer isso junto com o trabalho. Não é assim, parar de trabalhar, não. Está fazendo um trabalho em casa, mas também está fazendo outras coisas que são saudáveis, necessárias e que está se alimentando na sua alma. Então, a gente pode sim aproveitar esse momento para fazer essa pergunta, né? Estou me sentindo no meio de um caos? Bom, será que existe aqui uma possibilidade de uma ordem diferente, uma nova ordem? O que vai sair disso depois? Como é que eu vou conduzir a minha vida daqui para frente? Seguindo o que eu fazia antes ou fazendo diferente? Então, essa é a ideia. E falando rapidamente da frequência, ontem eu comentei no vídeo anterior, desculpa, eu comentei sobre a ressonância, quando a gente entra em ressonância. E aí eu não sei se vocês já observaram, mas tem, por exemplo, aqui em Porto Alegre, uma rede de supermercados que já há anos eles adotam um fundo musical. Isso tem em vários lugares, mas é interessante observar que ainda não se deu conta. Em dias, não agora, né, mas antes, em dias que tem bastante movimento, e que eles precisam que as pessoas comprem e saiam mais rápido do supermercado, é uma música agitada, é uma música mais dinâmica. Em dias que tem menos movimento e que eles querem que as pessoas fiquem como que passeando para fazer compra lentamente, consequentemente consumir mais, a música de fundo que está no supermercado ela é mais tranquila, ela coloca a pessoa naquele ritmo. E isso acontece muito com a gente, às vezes a gente não se dá conta, mas ouvindo uma música ou entrando em sintonia com determinada frequência, no vídeo anterior eu falei de vários tipos de frequência que tem através das cores, dos sons e outras faixas também, a gente acaba né, entrando naquela ressonância. Então, nesse sentido, a gente também pode entrar em ressonância com a saúde, com a imunidade emocional e fazer com que a nossa vida se transforme para algo melhor. Existe aqui, nesse momento, na minha visão, um convite para que a gente aprenda com tudo isso e faça diferente daqui para frente, que essa condição, muitas vezes caótica, que a gente está vivendo, ela deixe também um aprendizado e uma mudança. Então, essa era a mensagem do vídeo de hoje. Eu vou fazer uma segunda parte depois com um pequeno exercício de visualização criativa, que vai ficar também publicado aqui. E peço que deixe teu feedback, like ou dislike, mas alguma referência para eu saber como é que está indo e se tiver alguma dúvida também. Um abraço, por hoje era isso. Nos vemos amanhã.